Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Hoje vamos falar de educação e aí uma proposta bastante interessante. Agora, na segunda quinzena de maio, foi ampliado o número de atendimentos às pessoas beneficiadas pela Escola da Inteligência, que é um programa da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí, além de alunos e familiares. Também o programa se estende aí aos centros de recuperações de drogas e também ao Centro de Convivência do Idoso aqui de Itajaí, esse programa também que atende os idosos da cidade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar um pouquinho e vai saber o que é essa Escola da Inteligência com o professor Júlio da Silva, que é o diretor executivo da Secretaria de Educação, e também com a professora Kátia Teixeira, que é aí a coordenadora da Escola da Inteligência. Obrigado pela presença de vocês. Bom, a Escola da Inteligência ela foi implantada em 2017 na rede municipal de ensino, né? Qual é a proposta inicial da escola e como que ela está avançando hoje, já que tem essa ampliação do número de pessoas beneficiadas, né? Um prazer imenso estar aqui com você hoje, nos deixa bastante feliz em poder falar de uma questão que hoje é extremamente importante, que é trabalhar a gestão da emoção, é falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho do nosso aluno, né? Então, assim, ó, é um momento hoje, né, Júlio, muito, muito, muito importante, porque você sabe que a questão da emoção hoje ela está muito forte no Brasil e no mundo, né? Não é só nível Brasil, né? Hoje nós temos vários adolescentes, crianças cometendo vários suicídio, envolvimento com drogas, enfim, tem uma gama de coisas negativas acontecendo. Então a Escola da Inteligência ela veio para fortalecer, né? E nós começamos em 2017. Partimos para 2018 e agora estamos em 2019 com 50 unidades durante o diurno e 6 unidades no noturno, mais 600 de recuperação e mais o centro de convivência do idoso. Então, esse ano a gente implantou na educação de jovens e adultos, né? Que é uma forma bastante importante porque os nossos idosos, os nossos adultos, né? Que por algum motivo não chegaram no tempo escolar, né? Era para estar na segunda série, mas já está com 30 anos, não passou ainda pela sala de aula, né? Então, em Itajaí a gente tem educação de jovens e adultos e a gente resolveu, então, fazer um resgate mesmo das emoções desses alunos da educação de jovens e adultos. Estamos trabalhando também agora com os centros de recuperação, que é extremamente importante, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, Centro de Recuperação de Mulheres. Então, a gente está trabalhando Free Mind, que é um programa gratuito do Dr. Augusto Cury, esse não tem custo nenhum, para resgatar essas pessoas que também por algum motivo, ou que a sociedade muitas vezes vira as costas, tá? Por falta, às vezes, de políticas públicas, né? Eles acabaram caindo, então, no mundo das drogas. E a gente está fazendo também um trabalho com esse público. E qual é a metodologia aplicada nessa Escola da Inteligência? Hoje é importante a gente estar falando para a população com essa implantação e com esse avanço na nossa rede, a nossa rede que é uma rede grande, né? Uma rede hoje com 115 unidades, nós já estamos avançando aí, passando já da metade, né, com a Escola da Inteligência. Falar que os nossos professores, eles também são capacitados para isso, né? Tem todo um período, não é simplesmente um programa que chegou e dizer assim, trabalha, façam como vocês quiserem, não. Existe uma coordenação de Itajaí, que é a Kátia, mais a sua equipe, existe um grupo da própria Escola da Inteligência que faz a supervisão, faz as capacitações com os nossos professores, então nossos professores são capacitados para preparar essas aulas para trabalhar com os nossos alunos, né? Então essa é a metodologia, mas a grande forma que eu vejo de trabalhar a Escola da Inteligência é trabalhar, além dos alunos, trabalhar com a família. Então existe um tripé, né? Para dar certo a Escola da Inteligência, ela tem que ter a família, a escola e os alunos. Então, dentro desse viés todo aí, desse tripé, nós conseguimos, então, trabalhar as emoções. É construir relações saudáveis, né? É fazer com que, de fato, a mente da criança, que a criança possa, né, trabalhar essas questões saudáveis, né?
O próprio Augusto Cury, ele fala muito, né, que a gente constrói janelas killer ou janelas light, né? Janelas light são as coisas boas, janelas killer são as coisas ruins que nossa mente vai acumulando, né? Chega um momento que explode. Então, a gente quer trabalhar esse movimento com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, agora com o EJA, trabalhar também com os centros de recuperação, para que eles possam se sentir o dono do próprio eu, que ele possa construir essas relações saudáveis. Isso valoriza, isso influencia lá na sala de aula também, né? Hoje a educação tem se reinventado bastante para esse propósito mesmo, né? Não só ficar numa escola de quadrigiz, ou então o aluno que só vai por causa da merenda escolar na realidade, né? Então, quando a Escola da Inteligência chegou lá em 2017, é lógico que também houve, não sei se eu vou dar conta, não sei se... E o professor ele tinha aquela questão muito séria de ser mais uma coisa para ele dar conta, né? Além de tudo que ele já tem. Então, foi feito muitas capacitações, tal. Os professores em sala de aula, o que acontece? Eles abraçaram a causa, né? Vindo do quão é importante essa questão de trabalhar a gestão da emoção dentro de sala de aula. E para eles também. Então, Miri, uma coisa muito bacana assim, por exemplo, tu pode até me perguntar, Kátia, vocês conseguiram salvar vidas? E até quando falo de algumas questões, a gente acaba se emocionando mesmo, porque a gente salvou vidas. Chegou em certo momento, porque eles ganham um livro, são kits, né? Pro aluno, pro pai e pro professor, né? Eles ganham um kit. Então, em certas lições da Escola da Inteligência, eles conseguem falar de algumas coisas deles mesmo, né? E ali naquela coisa meio que segredinho no livro. Então, assim, a gente teve, sim, casos de estupro, né? De tentativas de estupro, então eles contaram no livro, sabe? Teve 3 casos, assim. Então, a gente conseguiu resgatar, sabe? Acompanhar essa criança com o psicólogo, porque a gente já tem esse acompanhamento com a equipe do Dr. Augusto, né? A gente tem os psicólogos que vêm para Itajaí, fazem monitoring em toda a rede, que tem a Escola da Inteligência. Questão do suicídio, que é uma coisa que, por mais que nos choque muito, a gente não pode deixar de falar. Muito pelo contrário, a gente tem que falar diariamente sobre essa questão do suicídio. Questão de suicídio, 2017 mesmo foi o auge, né? Sim. Foi o auge dessa questão das nossas crianças, dos nossos adolescentes, até dos nossos adultos, a tentarem ou cometerem, né, o suicídio, que são o tal dos pensamentos suicidas, né? Então a gente consegue trabalhar toda essa questão com os nossos alunos, sabe? Mostrar que ele pode viver sim e a gente consegue tirar a dor, né? Porque na verdade a nossa criança, o nosso adolescente e o nosso adulto, ele não tem vontade de se suicidar, ele tem vontade de viver. O que ele não consegue é ter força para viver e arrancar aquela dor. Então assim, a Escola da Inteligência, ela veio para arrumar essa questão emocional na rede. Né? Todo mundo tem problemas emocionais, o mundo inteiro tem, né? Não é uma coisa só do meu aluno, eu tenho, o Júlio tem certos momentos que a gente está com tanta coisa, né? O mundo mudou e a gente não mudou, né? Exatamente. O mundo está a mil e a gente parou no tempo, digamos assim. Então a gente tem que avançar muito nessa questão emocional, devido a toda hora informação, realmente. A nossa cidade, que é o nosso cérebro, né? Acaba atingindo vários bairros, né? Que a nossa mente é uma cidade, então nós temos o bairro da felicidade, o bairro da alegria, o bairro da tristeza, né? Então, a gente acaba ficando acometido por algumas questões, seja no bairro da felicidade, da alegria, da tristeza, né? E aí trabalhar a gestão da emoção é que faz com que os nossos bairros consigam se equilibrar e a gente consiga viver num clima de prosperidade, de alegria, de ser amigo do outro, de fortalecer o meu eu, né? Então, todas essas questões, assim, é bem trabalhado. Isso é interessante também, como o professor Júlio falou, de estender aos pais, né, às famílias, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, a gente vê as condições de vida financeiras, nem tanto, mas a qualidade de vida, por exemplo, de uma escola na zona rural e uma escola aqui na área central ou em algum bairro, as coisas são um pouco diferentes, né? O modo de vida, o modo de viver, né? Então, isso é interessante também, trabalhar a família, né? A gente vê que a Escola da Inteligência, ela dá aquele momento para que a escola dê aquela parada necessária para falar
para ouvir as pessoas, para ouvir o aluno, para ouvir o pai, né? Como ela tem também um caderno que trabalha com as famílias também começam a se situar dentro desse movimento todo. Então, o que falta para a gente é isso. Muitas vezes essa vida muito conturbada, tu não tens o tempo para parar, aquele time, né? Então, a Escola da Inteligência, né, Kátia, diz que tu precisa ter esse momento. Então, a gente para uma vez por semana, né, com os nossos alunos, para ouvi-lo, para conversar, né? E ela traz essas ferramentas, né, para o aluno pensar antes de agir, antes de fazer o mal, antes de fazer algo de errado. Então, ele começa a pensar. E legal de tudo isso que nós já começamos lá com a criança da educação infantil. Tu imagina a criança que nós estamos construindo, né, preparando ela para quando chegar lá no ensino fundamental, já se encaminhando para o ensino médio, que tipo de criança que nós vamos estar, né, colocando no mercado de trabalho, que tipo de adolescente. Então, a Escola da Inteligência traz esse momento. E também é interessante a questão do treinamento ao professor, estender ao professor também, né, que hoje, por exemplo, aqui em Santa Catarina, segundo dados lá da Secretaria de Administração do Estado, 10 mil professores do Estado, né, são afastados por depressão, não querem mais entrar em sala de aula. Isso também é uma construção para o profissional, né? Então, a Escola da Inteligência é bem essa questão mesmo. Por que ela surgiu? Porque quando o prefeito Vonei assumiu a cidade como prefeito, na transição, né, Júlio, nós tivemos muitos casos de afastamento do professor. E bem por essas questões, doenças, síndrome do pânico, a depressão, né? E aí é uma coisa que alertou o prefeito. Falei, nossa, mas como tem tanto atestado? O que está acontecendo? E aí ele assumiu e ele começou a trabalhar em cima dessas questões. O que eu vou fazer para melhorar também essa questão emocional do nosso professor? E aí ele encontrou a Escola da Inteligência do Dr. Augusto Cury. Foi aí então que surgiu a Escola da Inteligência em Itajaí, pelas questões dos professores. Eles ainda estão muito doentes, sim, né? Na verdade, a humanidade ela vem adoecendo na coletividade, né? Exato. Está todo mundo doente, não tem questão de classe social, rico, não, todos. Inclusive, quando você colocou ali a zona rural e a zona urbana, tudo isso já chegou na zona rural. Por mais que eles tenham uma vida mais tranquila. Mas a questão da droga chegou, a violência chegou, a depressão chegou, o pânico chegou, quer dizer, não existe mais, sabe, Almeirinho? Aquela questão, na zona rural é tudo mais tranquila, coisa... Não existe mais isso, né? Então, foi por essa questão, então, que o prefeito Vonei Morastone resolveu comprar a Escola da Inteligência. Uma outra questão bem interessante também, a questão dos pais. Os pais, eles... não é botar culpa, mas já vem historicamente na educação que a escola já tomou conta do aluno, né? Em tudo. Leva o aluno para o médico, leva para o neurologista, né? Porque o pai está trabalhando, né? Tem todas essas questões também, né? Mas a Escola da Inteligência, o que está fazendo? Está fazendo com que os nossos pais se alertem que o filho é deles, não é da escola. Nós temos 4 horas com nossos alunos e aquele pai, aquela mãe, ele vai ter o filho para o resto da vida. Então, eles estão começando a se conscientizar de que a responsabilidade não é só da escola. Nós temos a nossa grande parte durante 4 horas por dia, né? E o resto das responsabilidades são dos pais. Com reuniões, a gente tem encontro da Escola da Inteligência, a gente trabalha 8 temas com os pais, eles têm 4 encontros na escola, só da Escola da Inteligência. Isso faz aquela questão de resgatar eles para a comunidade escolar, para que eles participem da vida escolar dos filhos. É o pai vindo, né, Kátia? Eu penso que é o pai vindo, já tomando um gancho aqui do que a Kátia está falando. Eu que tive a oportunidade de palestrar para 2 comunidades, uma no São João, outra na Praia Brava, eu percebi que a Escola da Inteligência ela faz com que, de fato, o pai discuta essa questão, entendeu? Como é que está a minha relação com o meu filho, o meu tempo que eu preciso ter, sabe? Então, foi muito bacana. Tu imagina, eu palestrei durante quase 1h30 e o envolvimento deles, sabe? Querendo saber coisas, querendo conversar sobre esse momento, né? Então, acho que a Escola da Inteligência vem muito de encontro a isso. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo. A professora Kátia não vai mais participar aí do segundo bloco, né? Vamos substituir pela Caroline Roncelli, que é uma diretora de um centro de educação infantil que vive na prática isso também, não é, professora?
Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Queria agradecer a sua presença. Obrigada. Voltamos e a Caroline vai ser a nossa entrevistada também, junto com o professor Júlio. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Hoje o nosso assunto é a educação, especialmente a educação municipal. Eu estou conversando aqui no estúdio sobre a Escola da Inteligência, implantada em 2017 pela Rede Municipal de Ensino de Itajaí. Eu conversei aqui com a professora Kátia Teixeira, que é a coordenadora da escola. O professor Júlio estava no primeiro bloco também. E agora estou também com a Caroline Roncelli, que é a diretora do Centro de Educação Infantil, Adélia Russi, que vive na prática aí toda essa questão da Escola da Inteligência. Queria agradecer a sua presença também, mas antes eu quero conversar com o professor Júlio, que ele, no final do primeiro bloco, falou da questão dos pais, né, que os pais vêm para a escola, a Escola da Inteligência tem essa capacidade de trazer os pais para a escola, o que já havia sido perdido há muito tempo, né, professor? Como é que é a participação dos pais todo esse processo da Escola da Inteligência? Como eu disse no bloco anterior, a participação dos pais, para que dê certo esse programa, ele tem que ter esse envolvimento dos pais. E a Escola da Inteligência também oportuniza isso para que o pai venha participar. Porque nós temos várias tarefas, várias atividades que terão de ser construídas junto com a família. Né? Então, muitas vezes, a criança lá da educação infantil ou do fundamental leva para casa para discutir isso com a sua família. O EJA leva para discutir com a sua esposa, porque nós temos alunos lá de 50, 40, 30 anos, então ele leva para construir isso, né? Essas atividades junto com as famílias, né? É essa construção que precisa ser feita. Então, a Escola da Inteligência, ela oportuniza esse momento de parada. Além dessa parada que acontece lá com os nossos alunos, essa parada ela tem que acontecer lá em casa também, porque a vida muito conturbada precisa parar, né? Aquela história de respira, para e vamos conversar um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Uhum. Caroline, como é que é lá na base mesmo, na prática, lá no Centro de Educação Infantil, que são crianças de 0 a 5 anos, né? 0 a 6 anos. A 6 anos. Como é que é trabalhado isso na Escola da Inteligência? Obrigado pelo convite. E é muito importante destacar que lá no Centro de Educação Infantil, a Escola da Inteligência ela chega como um suporte no processo de ensino-aprendizagem, onde o professor ele tem um material pedagógico riquíssimo para trabalhar de forma lúdica, prazerosa, divertida e significativa para a criança alguns temas que até então estavam guardados em algumas caixinhas, sabe? Então ela trabalha a questão do combate ao bullying, a questão do resgate dos valores de respeito, de amizade, de amor, dentro da unidade de educação infantil. Então, assim, através desse material pedagógico, a criança, ela se sensibiliza, né, e passa a ter novos hábitos. Então, a gente pode até chamar esse material assim de fantástico, sabe? Renovador. Realmente, a educação infantil, ela já tem essa sensibilidade e o material da Escola da Inteligência, ele vem agregar e enriquecer ainda mais o trabalho dos professores, sabe? E assim, é muito perceptível, tanto o professor quanto o aluno, aquele que já teve Escola da Inteligência e aquele que ainda não passou. Porque ele traz uma sensibilidade tão grande, um valor tão grande, né, da questão da gestão da emoção, da questão da sensibilidade, né, da empatia, da resiliência, que é fantástico, assim, tu perceber aquelas crianças que já passaram pelo programa, né, e que continuam, e aquelas crianças que não tiveram ainda esse contato. Dá para já mensurar isso, dá para medir isso, né? Com certeza. No ambiente, assim. Com certeza. Um comportamento melhor e tudo mais, diferenciado. Melhor rendimento escolar, sabe? Famílias mais sensíveis, porque como o professor Júlio mencionou, esse trabalho ele acontece em conjunto, né? A criança, o professor, a equipe gestora e a família, que é o nosso, né, talvez o nosso maior objetivo seja estar transformando esses lares, né, em realmente, como é que a gente pode fazer? Fortalecendo esses vínculos. Que não seria tão eficaz se não tivesse essa participação da família, né? Com certeza. É um tripé mesmo para a nossa educação, para que a gente alcance nos nossos objetivos. E você como gestora também de um centro de educação infantil, a questão
do professor? Você sente o professor mais motivado também? Com certeza, muito mais sensível, né? As questões do dia a dia. Com certeza, uma pedagogia de sensibilidade olhando para aquele aluno na sua individualidade, né? Porque o aluno ele chega com uma bagagem cultural e cada aluno ele é único na nossa rede, né? E dentro da sala de aula é muito importante que o professor ele visualize isso, que ele perceba que cada aluno tem a sua necessidade, tem o seu valor, tem a sua bagagem, tem as suas possibilidades, as suas dificuldades e através do programa ele consegue pegar aquele aluno e aí desenvolver aquilo que ele tem de melhor, né? Dentro da sua possibilidade, dentro da gestão da emoção daquele aluno. Então, assim, é fantástico. Professor, a professora Cátia esteve no primeiro bloco aqui e daí também falou sobre a questão muito grave, né, que é o suicídio. Vocês também estão trabalhando essa questão dentro da Escola da Inteligência, é isso? Nós estamos começando agora, né, mais efetivamente, porque são tantos pontos das emoções para serem trabalhados, né, que agora a gente vai começar a trabalhar bem efetivamente essa questão do suicídio, né? Eu sempre digo para a equipe, para que tudo que a gente vá trabalhar lá fora, seja com os alunos, com os pais, a gente tem que ter muito bem preparado para saber, né, como que a gente vai poder orientar, porque tem muita gente desorientada, né? A Escola da Inteligência vem para colocar as pessoas no seu eixo, né? É para a gente, de fato, trabalhar a questão das emoções mesmo, trabalhar a nossa cabeça. Porque senão começa pensamentos errados, né? O próprio dia a dia, parece que a nossa cabeça vai enchendo de tantas informações, chega um momento que ela estoura, né? Então, se eu não tenho esse momento para parar, para conversar, né? E a Escola da Inteligência, ela dá essa oportunidade, né? Para que, de fato, a gente tenha que parar. Nós temos que ter um momento de parar. Na palestra que eu fiz nas comunidades, eu dizia que no nosso dia a dia a gente precisa de um momento para tomar banho, para se preparar e tal. E a nossa mente também ela precisa ter esse momento para esvaziar, tirar um pouco, né, de tantas coisas do dia a dia, né, que acontece. Eu acho que também levar a informação à comunidade é muito importante, né? Às vezes eles precisam dessa informação, como você falou, parar um pouco. Precisa disso também, né, professor? Com certeza. Então, isso que é bastante interessante. Ser itinerante, estar na comunidade também, né? A própria escola é um centro da comunidade também, né? Nós ali com a equipe da Cátia, a coordenação, ela passa então, faz a supervisão em todas as nossas escolas que têm a Escola da Inteligência. E nesse passar, ela já tem um olhar bem apurado com relação àquilo que está acontecendo dentro de cada unidade. E muitas vezes, casos, situações complicadoras que vão aparecendo, porque a partir do momento que eu paro para falar das minhas emoções, começa a aparecer N situações. Nós temos comunidades que são muito carentes, comunidades com vários problemas sociais, né? Então, se eu paro, né, para falar sobre as minhas emoções, não adianta só eu parar. Então, o professor está preparado, né, Carol? Então, ele começa a ouvir aquilo que está acontecendo. E a Cátia, com a sua equipe, com as suas supervisoras, acabam passando por essas escolas e verificando casos, situações que aí a gente, muitas vezes, é encaminhada para o Conselho Tutelar, encaminhado para a Secretaria de Saúde. Então, a gente também tem essa parceria que acaba ajudando nessas situações que vêm aparecendo, porque vai aparecer. Sim, né? claro. Vai aparecer situações, né? Pessoal, rapidamente, eu queria perguntar para você, e o feedback dos pais? Você tem esse retorno também? Há pouco tempo a gente teve o nosso primeiro encontro, porque são 4 encontros que a Escola da Inteligência ela propõe para as famílias anualmente. Então, nesses 4 encontros são trabalhados diferentes temas ligados à família e à importância da família na vida daquele indivíduo, né? E é muito interessante que no dia do primeiro encontro lá na nossa unidade, os pais a gente teve uma presença muito positiva das famílias, porque na verdade a gente tem que chamá-los mesmo cada vez mais, porque eles gostam de estar ali. Basta que a gente faça aquele convite especial para eles, que a gente tenha também essa sensibilidade para eles perceberem o valor que a educação tem, né? O valor que o programa traz para a vida dos filhos e na vida deles.
Então, assim, é muito interessante que os pais eles passam a perceber pequenas questões nos filhos, e aí no dia do encontro foi muito interessante que os pais se sensibilizaram muito na hora da dinâmica em que eles tinham que falar o valor da família para cada um. E aí eles mexem lá naquela caixinha das recordações, né? E aí eles veem que realmente faz muita diferença a gente ter ótimas recordações da nossa infância, a gente ter valores com as nossas famílias. E aí é nesse sentido que a gente começa a valorizar esse vínculo e a fortalecer. Então eles ficaram muito sensibilizados, pediram o microfone para estar aí lá falando, né, do quão bom era aquele momento ali, que fazia muito tempo que eles não falavam de família. E aí, N situações eles relataram, né, de quem teve mãe, de quem não teve mãe, de quem teve família presente, de como superaram, né, falando de resiliência, e como eles iriam fazer para estar alcançando esses objetivos com os próprios filhos. Muito interessante, muito válido. Eu acho que é importante ainda a gente falar com relação, quando a gente criou, quando veio esse programa da Escola da Inteligência em 2017, veio porque houve um diagnóstico na cidade. Então a gente precisava fazer um plano de ação. Então nesse plano de ação foi colocada a Escola da Inteligência. E a Escola da Inteligência, ela também faz um diagnóstico durante o ano inteiro e no final é apresentado para nós o resultado disso. Então é 98% de aprovação dos alunos, que a Escola da Inteligência vem contribuindo, 99% dos pais acreditam na Escola da Inteligência, né? 95% que os professores acreditam na Escola da Inteligência, ou seja, nós estamos no caminho certo, né? Trabalhando as emoções. Eu sempre digo, né, que as pessoas precisam acreditar e sonhar, né? E se tu me permites, eu até trouxe aqui rapidamente aqui uma frase do Augusto Cury, que ele diz assim: sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerce, sem prioridade os sonhos não se tornam realidade. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns. Imagina. Quero agradecer também a professora Kátia, a coordenadora que esteve aqui no primeiro bloco, e a gente vai aí acompanhando cada vez mais o progresso da Escola da Inteligência que Itajaí. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Obrigado. A gente volta amanhã. Até lá.